Ok, Josué capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. So Joshua chapter 11, we're going to read verses 1 through 5. Nós vamos ler apenas em português. We're going to read only in Portuguese. Eu prefiro quando lemos em inglês também. Pinheiro prefers when we read it in English too. Eu acho que eu já contei para vocês. I think you already mentioned that. Porque enquanto o tradutor está lendo em inglês, eu estou vendo, já pensando que eu vou falar depois, fica muito mais Because fácil. usually while the translator is reading in English, he's thinking about the next thing that he's going to say. Enfim, mas são desafios, vamos vencendo. But it's a good challenge for him. Deus nos ajuda. Vamos lá. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote Dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon na região de Mispá. Versículo 4. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Versículo 5. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. No versículo 1, quando o rei de Azor soube do que Israel estava fazendo, So in verse 1, when the king of Hazor heard of ou soube das histórias de heard Israel, of all these stories about Israel, ele teve uma ideia. he had an idea. Acredito que você vai lembrar We think you'll remember que os outros reis, os outros povos, quando souberam sobre Israel, that the other kingdoms and the other nations, when they heard of Israel, sempre tomaram uma ação a partir do momento que souberam algo sobre Israel. they always took an action once they heard about Israel. No versículo diz, quando o rei de Azor soube disso, And in the verse it says, when the king of Hazor heard this, soube disso o quê? heard of what? O que nós lemos no capítulo 10, What we read in chapter 10, a conquistas das cidades. the conquering of the cities. Então, sempre que os reis ficavam sabendo sobre Israel, eles tomavam alguma atitude. So every time the kings heard of these stories about Israel, they would take action, some sort of action. Por quê? Porque havia interesses conflitantes. And why? Because there were conflicting interests. E o mesmo acontece conosco. And the same happens with us. Deus tem projetos para nós. God has plans for us. Nós vamos falar isso mais algumas vezes, vamos repetir isso, We're going to talk about this a few more times porque é o que o livro de Josué trata. because that's what the book of Joshua is about. Era o projeto de Deus para Israel. It was God's plan or project for Israel. E nós estamos lendo o cumprimento do projeto de Deus. And we're reading the fulfillment of God's plan. Por isso, algumas coisas nós acabamos repetindo aqui, And so that's why we'll repeat some of these things. porque é disso que trata o livro. Because that's what the book is about. E qual o projeto de Deus para nós? And what is God's plan for us Individualmente, individually? e qual o projeto de Deus para a igreja? And what is God's plan for the church? Ok, e quando esse projeto vai se cumprindo, And when will that plan be fulfilled? e todos nós estamos aqui andando durante esse projeto, And while all of us are here during that work, what's being carried out, o inimigo fica sabendo. the enemy always finds out. Ele fica sabendo que nós estamos cumprindo o projeto. He always knows that we're fulfilling God's plan. E inevitavelmente há uma oposição. So inevitably there'll always be some opposition. Você lembra quando o rei Herodes ficou sabendo sobre o menino? I remember when King Herod heard about Jesus. Em Mateus capítulo 2, In Matthew chapter 2, e versículo 3, verse 3, diz, quando o rei Herodes soube disso, it says that when King Herod heard this, soube disso o quê? and what is this? Quando ele ficou sabendo do menino, de Jesus, When he heard about the baby Jesus, o Messias, the Messiah, ele interpretou aquilo de alguma forma, he
he interpreted it in a way. Mas o fato é que ele, sabendo disso, ele tomou uma atitude. But the truth is that once he heard it, he made a decision or E an action. você conhece a história. And you know the story. Ele mandou matar todos os bebês daquela região, com menos de 2 anos de idade. He had all babies under 2 years old in the region killed. Então, o inimigo, quando sabe que o projeto nasceu, So the enemy, once they know that a new project or work is underway or has been born ou está em andamento, or is being carried out, ele vai ficar sabendo disso he's going to hear about it e ele vai tentar aniquilar você. and they're going to try to annihilate them. Então, se nós estamos andando, So if we are walking, nós não podemos estar descuidados. we need to be careful Porque se nós cremos na palavra, because if we believe in the word, nós temos a consciência de que o inimigo quer nos parar. we have to be conscious that the enemy will want to stop us. Ele quer aniquilar o projeto de Deus na nossa vida. He'll want to annihilate God's plans in our lives. E ao contrário do que muitos pensam, ele acompanha de perto essas coisas, esses projetos. And although we might not always be aware, like the enemy is always paying attention to these things. Acho que vocês vão lembrar de uma história escrita em Atos, There's another story in Acts quando alguns judeus estavam tentando expulsar demônios, when a few Jews were trying to repel demons, e eles usavam o nome de Jesus. and they would use Jesus' name, Eles não tinham nenhum vínculo com Jesus. but they didn't have any sort of connection with Jesus. Eles falavam: eu expulso você, demônio, em nome do Jesus de Paulo, que Paulo prega. They would say, I banish you, demon, in the name of Jesus, the Jesus that Paul speaks of. E para resumir a história, And to sum up the story, porque não é o foco aqui, because that's not the focus here. o interessante foi o que o demônio disse para esses homens judeus. The interesting part is what the demon said to those Jews. Ele falou, o demônio disse: eu conheço Jesus. The demon said, I know Jesus. O demônio disse, ou os demônios disseram: eu conheço Paulo também. Where the demon said, oh, we know Paul too. Mas e vocês? Não sei quem são. But what about you? I don't know who you guys are. Aqueles homens não tinham nenhuma representatividade para os demônios, não estavam acompanhando o trabalho deles. So those Jews had no connection, and so the demons weren't following their work. They didn't know who they were. Porque o que não é projeto de Deus não é preocupação para o inimigo. Because what is not in God's plans is not a concern of the enemy. Se o mundo está de acordo com o inimigo, If the world is on the enemy's side, ele não tem por que se preocupar. they don't have to worry about those people. Se as pessoas estão afastadas de Deus, If people are distanced from the Lord, não estão andando com Deus, they're not walking in the faith, não estão executando a obra de Deus, they're not working in God's work, estão basicamente fazendo a vontade dele. then they're basically doing the will of the enemy. Não há motivo, não há razão para ele se preocupar. There's no reason for them to worry. A preocupação do inimigo é com a igreja, The worry of the enemy is with the church, é conosco, with us, é nós que estamos aqui. all of us here today. São os líderes que Jesus está chamando aqui nessa igreja. So they're the leaders that Jesus is calling in the church. E são essas pessoas que o inimigo está sabendo do projeto. And those are the people that the enemy is hearing about their works. E somos nós, essas pessoas, que o inimigo vai tentar nos parar. And we are those people that the enemy is going to try to stop. É o que diz o versículo 1. That's what it says in verse 1. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo disso, That when Jabin, king of Hazor, heard of this, ele enviou mensagem para os outros reis. he sent a message to the other kings. E olha só o que aconteceu no versículo 4, And look what happens in verse 4 que nós lemos agora. that we've just read. Esses reis saíram com todas as tropas. They came out with all their troops. Um exército imenso. It was a large number, E tão numerosos como a areia da praia. as numerous as the sand on the seashore. Mas não é só. But that's not all, just that. Às vezes parece que o problema, você pensa que é ruim, Sometimes we hear about a problem, we think it's bad, e ele consegue piorar. and then somehow it gets worse. Você diz é impossível, We say it's impossible, ele consegue ficar mais impossível. and then things get even more impossible. Eu acho que não existe mais impossível, mas Sometimes we think it can't be more impossible than this.
versículo 4, na parte final, diz: At the end of verse 4 it says, além de um grande número de cavalos e carros. they also had a large number of horses and chariots. Então o povo de Israel, So the people of Israel, Josué, Joshua, os líderes, the leaders, os the soldados, soldiers, olhando para aquele grande exército, were looking over this huge army, como areia do mar. like as numerous as the sand. Mas não é só isso, eles têm muitos cavalos e muitos carros. And not only that, but they also had a lot of horses and chariots. O que passou na cabeça daquelas pessoas? What must have gone through their minds? Obviamente, cada um tem uma reação. Of course, each person's reaction is different. Se nós estivéssemos lá, If we were there, cada um com a sua lança, each one of us with our lance com seu tipo de arma, or with our weapon, com o seu uniforme de guerra, with our soldier's uniform, cada um teria uma reação. each one of us would have our reaction. Todos nós não teríamos o mesmo tipo de sentimento ou de reação. And we probably wouldn't all feel the same. Mas como será que aquelas pessoas, a maioria delas, o que será que elas sentiram? But the majority of them, what do we think that they felt? O tamanho do exército de Israel I mean, the size of the army of Israel e esse conjunto de reis, esse exército tão numeroso como a areia da praia, and then the armies of all the kings that were as numerous as the sand on the com seashore, um grande número de cavalos e carros, with a large number of horses and chariots. a maior tecnologia de guerra da época. And that was the biggest war technology available at the time. Então eles tinham superioridade de número So they had a bigger numbers, e tinha superioridade de tecnologia de guerra. and their technology was superior too. O que será que eles pensaram? So what do they think? Para nós também acontecem essas coisas. Those things happen with us too. Às vezes tem algumas situações Sometimes there are certain situations que é mesmo impossível. that it just feels like it's impossible. Não temos recursos. We feel like we have no resources, E parece que o inimigo tem muito mais recursos. and it always feels like the enemy has a lot more resources than we do. Não há outra solução a não ser confiar em Deus. And there's no other solution besides trusting God. Algumas pessoas acabam não confiando em Deus, Some people choose not to trust God, acabam se afundando em desespero, so then they reach a pit of despair, em ansiedade, anxiety, mas não é bom. but that's not good. Nós temos que nos socorrermos ao Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Because the Lord will deliver us in our time of worry. Israel não tinha cavalos e carros, So Israel didn't have horses or chariots, não como esse exército inimigo, not like the enemy's army, mas ele não precisou. but also they didn't need it. Spoiler. Spoiler alert. Ele não precisava, They didn't need it porque eles estavam com o Senhor. because they were with the Lord. Nós já lemos nos capítulos anteriores And we've already read in the previous chapters que o próprio Senhor falou com Josué. that the Lord himself spoke to Joshua. Essa guerra não era de Israel. So this war was not Israel's. Essa guerra era do Senhor. It was the Lord's war. Em Provérbios 21:31, And in Proverbs 21, verse 31, diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, it says, prepare the horse for the day of battle, mas o Senhor é que dá a vitória. but the victory will come through the Lord. Muitos confiam em carros e cavalos, So a lot of us put our trust in cars and horses, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. but we trust in the Lord. A nossa confiança não está nos recursos humanos. So our trust or our confidence is not in human resources. Eu vejo duas situações. And here sees two situations. Nós podemos não ter recursos, We can maybe not have resources, nenhum recurso, any resources, e a vitória vem de Deus. and the victory will come through the Lord. Nós podemos ter recursos, We may have resources, poucos ou muitos recursos, a few resources or a lot of resources, mas a vitória também vem de Deus. but the victory will also come through the Lord, Porque afinal é Deus que nos dá os recursos. because God is the one who gives us the resources. Então, se você tem recursos ou não tem, So whether we have resources or not, na verdade não há diferença. in the end there's no difference, Porque a vitória vem do Senhor. because victory will come through the Lord. Nós vamos preparar o cavalo, So we would prepare the horse se nós tivermos o cavalo. if we have a horse, Mas a vitória vem do Senhor. but victory will come through the Lord. O que nós não podemos fazer What we cannot do
é se nós temos o cavalo, is if we have the horse, porque Deus nos deu um cavalo, because God gave us the horse, e dizer, eu não preciso de Deus, a minha confiança está no cavalo. and then say, oh, I don't need the Lord because I have this horse. Então, se você tem sido abençoado por Deus até aqui, So if you've been blessed by the Lord so far, se Ele tem permitido a você ter alguns recursos, and if He's allowed you to have certain resources, você tem sido abençoado, and you've been blessed, continue confiando no Senhor que providenciou, que proporcionou para você esses recursos. then continue to put your faith and your trust in the Lord who has blessed you. Se você não tem os recursos que você precisa, If you don't have the resources you need, é a mesma forma. the same applies. Antes de continuar para os próximos versículos, And before we move on to the next verses, vale a pena notar algo interessante aqui. there's something interesting to note. Nós estudamos sobre a cidade de Jericó, We studied about the city of Jericho, como aconteceu lá, what happened there, como aconteceu com a cidade de Ai, what happened in the city of Ai, como aconteceu depois com aqueles reis, and how it happened later with the other kings, aqueles 5 reis amorreus, those 5 Amorite kings. e agora a situação é muito pior. And now the situation is much worse. Eu não sei se você percebe ou concorda, I'm not sure if you'll understand or agree, mas parece que Deus foi levando Israel num desafio gradativo. but it seems like God has taken Israel through a gradual challenge. Ele foi amadurecendo Israel. He wanted to mature Israel. Imagine só quando Israel atravessou o Rio Jordão, Imagine when Israel crossed the Jordan estão chegando na Terra Prometida and they're arriving at the Promised Land, e aparece um exército tão numeroso como a areia da praia. and then you come face to face with such a huge army that's like as vast as the sand. Eles não estavam preparados. They weren't ready to see that, Eles não tinham experiências com Deus suficientes. and they didn't have enough experience with God. Então, se nós estamos tendo maiores desafios, So if we are having bigger challenges, é um bom sinal. it's a good sign, Quer dizer que Deus está nos dando experiência, estamos ficando mais experientes. because it means God is giving us more experience Estamos ficando mais confiantes. and giving us more confidence, Nós estamos tendo um crescimento gradativo. and we are gradually growing. Então é um bom sinal. So it's a good sign. Versículo 6. Verse 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. Nós sabemos que Deus não costuma revelar o seu schedule, a sua agenda, o seu calendário. So we know usually that God doesn't reveal his agenda, Mas aqui ele está revelando a agenda dele. but here he's doing precisely that. Ele está dizendo amanhã a esta hora. He's saying tomorrow at this time. Poucas vezes na Bíblia nós sabemos a hora que Deus vai fazer algo. Very few times in the Bible we know exactly the time where God is going to do something. Geralmente nós não sabemos quando. Usually we don't know when. Não sabemos como, We don't know how. não sabemos quando, We don't know when. não sabemos se, We don't know if. não sabemos porquê, We don't know não why. sabemos nada. We don't know anything. Mas aqui diz amanhã a esta hora. But here it says tomorrow at this time. Já pensou você olhando para todo aquele exército? So have you imagined looking at that huge army? Aí você olha para o seu exército. And then you look at your own army? Ok, amanhã a esta hora acabou tudo. And then you think, okay, tomorrow at this time? Não faz nenhum sentido. It doesn't make any sense. Humanamente não faz sentido. So the commandment doesn't make any sense. Mas nós já estamos acostumados com essas coisas que não fazem sentido. But we're already sort of used to things not making sense. Então, se você estiver enfrentando algo que não está fazendo sentido, So if you are facing something right now that's not making any sense to you, quando nós estamos passando por isso, usually when we go through that, ok, já estamos habituados. we're used to it. Não precisa fazer sentido. It doesn't need to make sense Porque o nosso Deus vai nos dar a vitória. because God will give us the victory. Amanhã, a esta hora, todos estarão mortos. And tomorrow at this time, they'll all be dead. E ele disse, o Senhor disse a Josué, And the Lord said to Joshua, não tenha medo. do not be afraid.
Essa expressão tem muitas e muitas vezes na palavra. And this expression or this sentence, to not be afraid, appears many, many times in the Bible. Na versão portuguesa, muitas vezes não temas. Okay, in the Portuguese version, it's do not be afraid. E algumas não tenha medo. There's two different ways to say it in Portuguese. I'm not sure they translate into English, like do not be afraid or do not fear. Ok, eu já ouvi dizer So Pinhero's heard que tem não temas na Bíblia há 365 vezes. that he heard do not be afraid in the Bible 365 times. Confesso que eu não tive coragem de contar. He hasn't had the courage to actually count, Você sabe que eu fiquei curioso com isso. but he was curious about it. Eu ainda vou contar, He might still count porque eu não sei se é verdade. because he doesn't know if it's true. E a fonte não era muito confiável. And he's not sure it was the most trustworthy source. E argumentaram que não tenha medo para cada dia do ano. So basically the argument was that there was a do not fear or do not be afraid for each day of the year. Porque são 365 vezes não tenha medo. Because apparently it says in the word 365 times, do not fear or do not be afraid. No ano bissexto vamos ter um dia com medo. So maybe in leap year there'll be one day where we might be afraid. Mas não são todos os anos bissextos, então. But not all years are leap years. Mas para nós não tenha medo nem um dia, todos os dias do ano. But for us it should be do not fear any day of the year. Sendo bissexto ou não sendo. Whether it's a leap year or not. Vamos lá, versículo 7. So verse 7. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Nessa situação, a estratégia foi efeito surpresa. So in this situation, the strategy of the army was they had to surprise attack. Deus deu sabedoria a Josué. Because God gave wisdom to Joshua. O efeito surpresa, ele surpreendeu aquele grande exército. So they surprised that huge army. Em vez de recuar, Instead of backing away, em vez de ficar congelado instead of just freezing, ou acuado, okay? acuado, ok. Não conheço essa palavra. Não? Ok. Ok, em vez de ficarem recuados com medo, Instead of backing away in fear, partiram para o ataque. they went and attacked. Alguns dizem que a melhor defesa é o ataque. And some say that offense is the best defense, Nesse caso aconteceu assim. and that's how it was in this case. Muitas vezes, se o inimigo está tentando nos parar, Many times, if the enemy is trying to stop us, que tal irmos para o ataque? then maybe we should just attack. Nós estamos andando no projeto de Deus para nós. Because we're walking in God's plans for us, O inimigo está começando a nos cercar, and the enemy is starting to approach us, querendo nos desanimar. wanting to bring us down. O desânimo é um grande problema para o cristão, para a igreja, And that's a big problem for Christians and for the church. levantando problemas diferentes. And it creates different problems. Que tal partirmos para o ataque? So what if we just attack Ok, eu vou me entregar mais a Deus. and say, okay, I'm going to give myself more to the Lord. Eu vou ficar mais disponível para Deus. I'm going to be even more available for the Eu Lord. vou estudar mais a Bíblia. I'm going to study the Bible more. Vou ficar mais próximo de Deus. I'm going to be closer to God. E eu estou falando sobre relacionamento. And Candace talking about a relationship. Vou melhorar meu relacionamento com Jesus Cristo. I'm going to better my relationship with Jesus. Quanto mais eu for pressionado, And the more pressured I am, the closer I'll come to Jesus. foi o que fez Josué. That's what Joshua did. Versículo 8 ao versículo 12. So verses 8 until 12. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou. E os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado.
Então, no versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. So in verse 8, the Lord gave them into the hand of Israel. Aquilo que parecia impossível, So what seemed impossible, Deus resolveu facilmente. God solved it very easily. Não há um nível de dificuldade para Deus. There's no level of difficulty for the Lord. Nós falamos possível e impossível. We always say that possible is impossible. Nós falamos sobre possível e sobre impossível. We talk about things that are possible or impossible. Porque para nós, de fato, existe sim possível e impossível. Because, of course, for us, there are things that are possible and things that are impossible. Porque nós somos limitados. Because we are limited. Mas com Deus, But with God, não há possível e impossível. there's no possible or impossible. Não há fácil e não há difícil. There's no easy or hard. Deus pode curar qualquer tipo de doença. God can heal any sickness. Para Ele não há dificuldade. No big deal. Deus pode resolver qualquer questão financeira. He can resolve any financial issues. Ele pode fazer o que Ele quiser. He can do whatever he wants. Ele pode resolver problemas familiares. He can resolve family issues. Qualquer tipo de problema que estejamos enfrentando hoje. Any problem that we might be facing today. Ou para alguém que nós estamos intercedendo. Or for someone who we are interceding for. Não há fácil, não há difícil para Deus. Nothing is too hard or too quiser, difficult or too easy for him. Se Ele quiser fazer, Ele faz. If he wants to do it, he will. Vamos ver aqui no versículo 8. So let's look again at verse 8. Todo aquele exército foi entregue nas mãos de Israel. So the Lord gave them into the hand of Israel. No versículo 9, And in verse 9, todos aqueles cavalos e carros, all those horses and chariots, tudo aquilo foi vencido. they were all defeated. Os recursos do inimigo, The resources of the enemy que eram tão maiores that were so much larger e tão poderosos, and powerful, foram simplesmente aniquilados. were simply annihilated. Vamos continuar, versículo 13 ao versículo 15. And now reading verses 13 to 15. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Sempre quando eu leio em Josué sobre despojos, So every time Peter reads in Joshua about spoils of war, eu lembro de Acã. he remembers Achan. Eu sempre penso, Acã não está aqui. He always thinks of how he's not there. Mas se ele não tivesse cobiçado, But if he hadn't coveted, se ele não tivesse tanta pressa, if he wasn't in such a hurry, se ele não fosse tão avarento, if he wasn't so greedy, ele estaria participando aqui dos despojos. he would be participating there with them. Mas ele quis se antecipar, But he was in a rush. ele quis ser o espertinho He wanted to be clever, e ele perdeu a oportunidade de participar dos despojos. and he lost this opportunity. E no versículo 15, And in verse 15, tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés all that the Lord had commanded Moses, e que Moisés ordenou a Josué, and that Moses commanded Joshua, Josué obedeceu. Joshua obeyed. Mais uma das características de Josué. And that's another of the characteristics of Joshua. Ele era obediente. He was obedient. Era um dos segredos de Josué. It was one of Joshua's secrets. Ok, Deus falou, Okay, the Lord has spoken. eu vou obedecer. I'm going to obey. Está na palavra? It's in the word. Não vou discutir com a palavra. I'm not going to argue with the word. Se a palavra diz, If the word says this, eu vou obedecer. then I'm going to do it. Simplesmente, simples assim. And it's as simple as that. Tudo o que o Senhor tinha ordenado. Everything that the Lord had commanded. Obedecer também tem a ver com humildade. And obedience also has to do with humbleness. Eu vejo que a humildade tem formas diferentes. And there's different ways to be humble.
Por exemplo, há pessoas que são humildes em relação a outras pessoas. For example, there's people who are humble towards other people, Isso é muito bom, and that's very good, porque a humildade é um requisito para o cristão, because humility is a quality that a Christian should have. é um mandamento de Jesus. It's a commandment of Jesus Sejam mansos e humildes. to be humble, E, enfim, nós temos que ter humildade. and we should be humble. Mas algumas pessoas têm humildade em relação a outra pessoa, But some people are humble towards someone else, mas elas não conseguem ser humildes em relação a Deus. but then they can't humble themselves before the Lord Ela discorda da forma que Deus trabalha, because they disagree with the Lord and the way He does things. ela discorda muitas vezes do que a palavra diz, They disagree maybe with the Word, e ela prefere viver como se Deus não existisse. and maybe they prefer to live as if God did not exist Ser autossuficiente, and be self-sufficient, ser independente independent, e muitas vezes até buscar a salvação com seus próprios méritos. and sometimes even looking for salvation through their own merit. Ela pensa que pode alcançar a salvação por outra forma que não seja pela graça. Because they think that there's other way that they can obtain salvation that's not through grace. E às vezes criam muitas formas de uma falsa salvação, And so sometimes they create this false salvation, tudo porque não querem se submeter à palavra de Deus all because they don't want to submit themselves to the Word of God e aceitar a forma de salvação que Deus nos deu. and accept the form of salvation that Jesus has given us. E a única forma And the only way é por meio de Jesus Cristo, is through Jesus, por meio da fé. through faith. E então é possível que as pessoas sejam humildes com outras, mas não sejam humildes diante de Deus. So sometimes people can be humble towards other people, but not with God. Mas Josué sempre era obediente. But Joshua was always obedient. Ele tinha a humildade He was humble, de ser um grande guerreiro, and he was a great warrior, de ser um grande estrategista, a great strategist, mas ele sempre obedecia a Deus. but he always obeyed the Lord. O segredo, alguém disse, o segredo de tudo é obedecer. So someone said that the secret to everything is obedience. Entre parênteses, autor Wagner. Wagner. É mais ou menos isso The a author of frase. this famous quote. Não posso ter aqui plagiado, falado errado, mas é mais ou menos isso. Versículo 16 em diante. Verse 16 onwards. Assim Josué, versículo 16, assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, e a Cefelá, a Arabá e aos montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue da direção de Ser, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon, ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que endureceu seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. O versículo 21 And verse 21 fala sobre os Enaquins. speaks about the Anakites. Nós estudamos sobre os Enaquins em Gênesis. And we we learned about the Anakites in Genesis, E os Enaquins serão mencionados em Juízes. and they will also be mentioned in Judges. Não percam os próximos capítulos. So don't miss the next few chapters. Acredito que você vai lembrar quem são os Enaquins.
I believe you'll remember who the Anakites are. Eram homens muito grandes, They were very large men, muito fortes, very strong. que em algumas traduções diz gigantes. And in some translations, it actually says that refers to them as giants. Davi, inclusive, enfrenta um descendente dos Enaquins, And also David faced off with a descendant of the Anakites que nós chamamos de Golias. that we call Goliath. Então os Enaquins vão continuar existindo So the Anakites will continue to exist, e nós vamos saber o porquê. and we're going to find out why. Mas o que diz aqui no versículo 21 But what it says here in verse 21 é que os Enaquins foram exterminados. is that the Anakites were destroyed, Estes Enaquins. these Anakites. Mas no versículo 22 But in verse 22, diz que em Gaza, em Gat, em Asdod, alguns Enaquins ficaram. it says that in Gaza and Gath and in Ashdod that some of the Anakites were survived. Então alguns gigantes continuaram. So some of the giants lived on. Eles deveriam ter sido todos exterminados. But all of them should have been destroyed. E isso vai gerar problema para Israel. And that's going to create a problem for Israel. Deus quer que exterminemos tudo aquilo que é inimigo para nós. So God wants us to destroy our enemies. Nós temos o nosso coração We have our hearts e muitas coisas dentro dele, and a lot of things inside our hearts. muitas coisas boas, A lot of those things good. só coisas boas, Only good things? talvez algumas coisas não tão boas. Maybe some things not so good. Podemos dizer, Deus, sonda o meu coração, So we might say, God, examine my heart, como disse Davi, like David. e algumas traduções diz esquadrinha o meu coração. Ok, sonda o meu coração. So, E, ok, eu sempre oro pedindo para Deus sondar o meu coração. so when Peter prays, he always asks for God to examine his heart, E peço um coração puro e um espírito reto. and he asks for a pure heart and spirit. E sempre antes de dormir, And always before sleeping, eu penso, tem algumas coisas no meu coração que não deveriam estar no meu coração. he thinks maybe there are some things in my heart that shouldn't be there. Eu não sei para vocês, mas eu sempre penso que o meu coração não é puro como deveria ser. I don't know about you, but I always feel like my heart isn't as pure as it should be. E às vezes deixamos alguns inimigos vivos. And sometimes we let some of our enemies live. Nós não eliminamos o que deveria ser eliminado. We don't eliminate what we should eliminate. Nós não exterminamos os gigantes que nós deveríamos exterminar. We don't destroy the giants as we should. Porque o livro de Josué é sobre isso. Because that's what the book of Joshua is about. Principalmente sobre as bênçãos espirituais. Especially about spiritual blessings, A terra prometida the promised land. é sobre a nossa vida espiritual. It's all about our spiritual lives. Nós temos que vencer o inimigo. We need to defeat the enemy. E o principal inimigo And the biggest enemy é a nossa carne. is our flesh. E o diabo se aproveita das fraquezas da nossa carne. And Satan takes advantages of the weaknesses of our flesh. Porque a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Because the Bible says, resist the devil and he will flee from you. O diabo precisa de uma fraqueza. So the enemy needs us to have a weakness. Ele coloca você no alvo, He has his sight set on us, ou ele coloca um alvo em você, or he puts a target on our backs porque você está fazendo a obra de Deus. because we are doing the works of God, Porque você está cumprindo o projeto que Deus tem para você. because we are fulfilling the plan he has for E ele us. precisa derrubar você. And so Satan needs to take us down. Ok, eu não quero assustar, não quero falar muito sobre isso. Peter doesn't want to talk too much about this. He doesn't want to scare us Porque nós estamos com o Senhor dos Exércitos. because we are with the Lord of all armies. E ele diz, não tenha medo. And he says, do not be afraid. Todo esse exército inimigo, All this enemy armies, all these enemy armies. se você estiver comigo, If you are with me, não tem nenhum problema para você. then you'll have no problems. Ok, então dito isso, So having said that, o diabo coloca targets, coloca alvos em nós. Satan sometimes puts targets on our backs. E fica procurando fraquezas. And he's there and he's looking for weaknesses. E a nossa fraqueza é a nossa carne. And our biggest weakness is our flesh. Se não tivermos atenção e cuidado, And if we're not careful,
Ele vai usar essa nossa fraqueza contra nós, para nos derrubar. He will use our own weaknesses against us to defeat us. Então temos que tirar todo tipo de ameaça, So we should remove all those threats. tudo aquilo que ameaça. Anything that threatens it. Ok, o capítulo 12, Chapter 12, nós temos uma lista dos reis derrotados. there's a list of all the defeated kings. O versículo 1 começa: são estes os reis que os israelitas derrotaram. So verse 1 actually starts with, these are the kings of the land whom the Israelites defeated, E de cujo território se apossaram. and whose territory they took over. Você pode ler em casa se quiser. You can read this list at home if you want. Para o povo de Israel era um grande prazer fazer essa lista. So for the people of Israel, or the nation of Israel, it was a great pleasure to do this list, Eles lembravam de rei por rei. because they get to mention each king Eles ficavam olhando o nome and Os their nomes. names. And e ficavam: olha aqui, Og, aquele rei, o outro rei. so they kept recording all the different kings that they defeated. Oh, look at this one here and this one here. Então, para eles, realmente, essa lista era muito importante. So for them, that list was very important. E para nós, muitas vezes, não vai ter tanta empolgação. So, and for us, maybe it wouldn't be as exciting, Mas, enfim, aqui está a lista. but here's the list. E vamos ao capítulo 13. And we're going to move on to chapter 13. O capítulo 13 também, nós vamos mencionar alguns versículos, We're going to mention some verses from this chapter, mas vamos pular outros versículos, but we're going to skip over a few others, porque também vai fazer apenas alguma menção de territórios, de áreas. because it's also going to mention some verses about the territory and the areas. Ok, versículo 1. And in verse 1, Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Aqui no versículo 1, in verse 1, não sei o que Josué sentiu. we're not sure what Joshua was feeling. Você já está velho? I mean, it says you're already old. Ok, mas Josué estava mesmo velho. Okay, was he really that old? Imagino que já queria descansar. Peter imagines maybe he would want to rest. E Deus disse: olha, você já está velho. And God says, look, you're old, A sua idade está bastante avançada. you're advanced in years, Essas coisas acontecem. these things happen, Mas ainda há muita terra para ser conquistada. but there are still very large areas of land to be taken over. Deus está lá com o projeto dele. So God was there with his plan, E Deus tem um projeto para nós. and he has a plan for us too. E Ele quer que todo o projeto seja executado. And he wants all of his plans to be fulfilled. Ele não vai desistir dos projetos dele. He's not going to give up on his plans. Você pode desistir. We might give up, Eu posso desistir. Pinheiro might give up, Mas Deus não desiste. but God does not give up. Ok, no versículo 6. So in verse 6, Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei. Aqui nós temos, então, Deus dizendo que vai expulsar da presença dos israelitas alguns habitantes, mais habitantes das montanhas. so God's talking about the inhabitants of the mountains that would be Deus diz: eu mesmo os expulsarei. God says that he himself will drive them out. Então, a preocupação, não devemos ter preocupação, So we shouldn't worry, porque é Ele mesmo que vai fazer. because God will do it himself. Você, porém, distribuirá esta terra. And be sure to allocate the land. Você vai executar algumas coisas, You're going to do a few things. você vai ter algumas funções, You're going to have some jobs, você vai ter um chamado, um ministério, a calling, a ministry, mas é Deus que vai fazer por você. but God will do it for you. Você não precisará de ter muitas preocupações. You don't have to worry so much. Quanto mais você se preocupar, The more you worry, significa que menos você acredita que Deus vai fazer. I mean, usually the more you worry, the less you believe that the Lord will be able to do it. Porque quando nós nos preocupamos muito, Because when we worry too much, é porque nós vamos fazer. it's usually because we are going to do it Com as nossas mãos, with our own hands, com a nossa capacidade, to our own abilities. com as nossas habilidades.
Mas quando nós sabemos que a obra é de Deus, But when we know that the work is from God, é Deus que vai fazer. God is the one who's going to A accomplish nós apenas vamos desempenhar algumas funções que Ele nos deu. it. We are just going to do some menial tasks that He gives us. Outra coisa, versículo 6 Another thing in verse 6 fala de herança. talks about inheritance. Você distribuirá esta terra a Israel por herança. Be sure to allocate this land to Israel for an inheritance. Herança é diferente de posse. And inheritance is different than possession or to possess something. Nós já estamos encerrando, We're almost finished porque os próximos versículos nós vamos pulá-los. because we're going to skip most of the next few verses. Mas é interessante diferenciar a herança de posse. But it's interesting to call out the difference between inheritance and possession. Como nós lemos no capítulo 1, Because we saw in chapter 1, eles receberam toda a terra por herança. they inherited, all of the land was inherited. Mas eles tinham que colocar a planta do pé para tomar posse. Tinham que colocar a planta no pé. Tinha que pisar para tomar posse. But they had to put their foot down to take possession of it. Então eles receberam a herança, mas não tomaram posse de toda a herança. So they received the inheritance, but they didn't take possession of all the inheritance. Por exemplo, quando alguém morre For example, when someone passes away e tem os seus bens and they have their riches e tem os herdeiros, and they have the people who are going to inherit, automaticamente aquelas pessoas recebem a herança. automatically those people would inherit. O direito à herança nasce exatamente após o falecimento. Because as soon as someone passes away, then they would have the right to inherit. Os herdeiros não precisam fazer nada. They don't need to do anything O direito à herança já nasceu, because they already have that right. mas eles vão precisar de fazer o inventário. But then they need to take inventory. Vão precisar de pagar imposto They need to pay taxes. e vão precisar de contratar um advogado, They might need to hire a lawyer. que é muito importante. It's also important. E depois disso eles vão fazer o procedimento do inventário. And then after that, they'll see how to proceed after they've taken this inventory. E aí eles vão tomar posse dos bens. And then they will take possession of the goods. Então, herança é uma coisa e posse é outra. So inheritance is one thing and possession is another. E o que isso significa para nós? And what does that mean for us? Segundo a palavra de Deus, According to the Word of God, Deus já nos deu uma grande herança. that God has given us a great inheritance, Uma gigantesca herança. an enormous inheritance, Mas nós precisamos de tomar posse. but we still have to take possession of it. E muitos cristãos And many Christians não tomam posse daquilo que eles já receberam por herança. Many Christians don't take possession of these things that they have already inherited. E o que faz com que nós não tomemos posse da herança? And what makes them not take possession of this inheritance? Não percam o próximo capítulo. Don't miss the next chapter. Vamos orar? We're going to pray. Senhor Jesus Cristo.